Olá, pessoal! Hoje trataremos de um tema super importante para o Enem, a questão agrária brasileira. E dentro desse tema, questão agrária brasileira, eu quero lembrar a vocês um conceito fundamental da questão agrária. Que conceito é esse? Estrutura fundiária. Todo candidato, todo aluno, todo estudante que vai fazer o Enem, ele tem que dominar este conceito. Professor Lázaro, o que é estrutura fundiária? É a maneira, é a forma como as propriedades rurais, os imóveis rurais estão distribuídos quanto ao número, quanto ao tamanho, tá? Quanto a quem é proprietário daquelas terras. Então, lembrando que a nossa estrutura fundiária, ela é uma das mais concentradoras do mundo. Então, o Brasil tem um problema estrutural no campo para se resolver, que é o problema da concentração fundiária. Lembre-se bem, isso aqui é importante frisar, lembre-se que a origem da propriedade da terra no Brasil vem lá da época da colonização europeia, século XVI, com a política das Sesmarias. Foi com a política das Sesmarias, a política de doação de terra pela coroa portuguesa, que se origina a concentração fundiária no país, no Brasil, né? Na época o Brasil era colônia. Então o rei de Portugal escolhia poucos privilegiados para doar uma sesmaria. E como o Brasil começou a ser povoado efetivamente pelo litoral, zona da Mata Nordestina, então as sesmarias aqui eram enormes, porque eram para produzir cana-de-açúcar, uma monocultura que exigia grandes propriedades, entendeu aí? Aí daí inicia-se no Nordeste, na zona da mata, o grande latifúndio, a propriedade latifundiária. E esse problema aí da grande propriedade nas mãos de poucos perdura até hoje. A nossa, segundo o IBGE, Censo Agropecuário de 2006, porque em 2016 não teve o censo, o Brasil ainda tem uma grande concentração de terras. Então este é um problema seríssimo no país, tá certo? Então, só lembrando também para vocês, quais são as características da nossa estrutura fundiária, pessoal? A estrutura fundiária do Brasil é concentradora, ela é perversa, ela é injusta porque poucos brasileiros têm acesso à terra, a terra ainda é privilégio de poucos nesse país. Então ela é antidemocrática, diferente, por exemplo, lembre-se de um paralelo que eu sempre faço em sala de aula, é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no século XIX, o imigrante que chegava da Europa nos Estados Unidos, que ia para o meio oeste americano, recebia um lote de terra, uma propriedade com tantos acres. E depois de 5 anos eles passavam a ser proprietários efetivos das terras. Aqui no Brasil, não, certo? Havia dificuldade do imigrante ter acesso à terra, do pobre, do negro. Lembre-se também da lei de terra de 1850, que vai ser um divisor de água também. É a lei que vai estabelecer a propriedade privada da terra no Brasil, onde a terra se torna mercadoria, lá em 1850. A lei de terra dizia o quê, pessoal? Que a propriedade só podia ter acesso a ela agora no Brasil a partir de 1850, através da compra, e a compra tem que ser à vista. Então essa lei, na teoria, ela se parecia democrática, na prática, ela é uma lei que aprofundou a concentração fundiária no Brasil. Aí depois vem o século XX, no século XX, pós os anos 50, é bom lembrar, vem aí a problemática, a questão, a temática da reforma agrária. Então passa a entrar em pauta no Brasil o tema reforma agrária. Começa lá nos governos militares, onde vai ser aprovado o Estatuto da Terra, vai definir o que é política de reforma agrária, e aí esse tema de reforma agrária, que é uma política capitalista, diga-se de passagem, é um tema que vai ser discutido a partir dos anos 60 até hoje, é uma temática que está na agenda dos governos brasileiros, mas lembrando que nunca houve nesse país uma grande política de reforma agrária, tá certo? Então, dentro da questão agrária é fundamental lembrar o conceito de estrutura fundiária, lembrar que a nossa estrutura fundiária é concentradora, é perversa, é antidemocrática, que nós temos uma política de reforma agrária, mas é uma reforma agrária muito lenta, tá? Com poucos resultados, que o país ainda tem uma grande concentração fundiária nas mãos de poucas pessoas. Dentro dessa questão vem aí o tema violência urbana, violência rural, desculpe, que é outra temática importante dentro da questão agrária, né? Os conflitos fundiários. O nosso campo é um campo que é bastante violento em virtude de alguns problemas, como a concentração de terras, a impunidade que reina no campo, né? A lenta e ineficaz, ineficiente política de reforma agrária. Então esses fatores terminam levando a uma grande violência no meio rural, com assassinatos
de trabalhadores, de sindicalistas ao longo dos anos. Então, a questão da violência no meio rural é um tema recorrente em prova de Enem e também de vestibulares. Outra questão interessante, é bom você lembrar, caro estudante, é a questão da relação de trabalho no campo. E dentro da relação de trabalho no campo, destaca-se o papel do boia fria, que está em processo de extinção, mas ainda existe no Brasil. Um trabalhador muito explorado, trabalha bastante, é mal remunerado, muitas vezes sem carteira assinada, sem direito trabalhista assegurados. Tem a questão, por exemplo, dos parceiros, tem a questão, por exemplo, dos meeiros, que é um tipo de parceiro, dos arrendatários. São inúmeras relações de trabalho no campo que são cobradas nas provas, né? Parceria, arrendatário, pequenos proprietários, agricultores familiares, os boias frias, que são trabalhadores assalariados temporários, tem os trabalhadores assalariados permanentes, que trabalham com carteira assinada, que têm os direitos trabalhistas respeitados. Então, no campo brasileiro, existem as mais diversas relações de trabalho, e aí é importante você lembrar também desta temática. Então, na aula de hoje, tratamos de questão agrária, um tema dos mais cobrados na prova de Enem. Então, até a próxima aula. Valeu!